Boa noite, satisfação recebê-los mais uma vez, pedindo a devida licença para adentrarmos mais uma vez vossos lares, com muita alegria, com muita fé e esperança, nosso bom Deus que está sempre conosco. Boa noite, Cíntia, boa noite, Gabi, né? Sejam todas bem-vindas. Vamos convidar nosso irmão, o Gel, para a nossa palestra de hoje. Uma satisfação, mais uma vez, estarmos juntos para mais uma noite de um banquete de luz, falando do nosso Mestre Jesus, né? Está conectando, vamos aguardar. Hoje estaremos conversando sobre São Tempos de Regeneração e o que muda, com o nosso irmão Gel do lar Paulo de Tarso, no IPCEP. Boa noite, Thelma. Se não estiver conseguindo a conexão, Gel, você sai da live e entra novamente, que a gente tenta novamente, tá? Esses últimos dias as conexões estão oscilando muito, né? Boa noite, Thelma. Que Jesus esteja conosco sempre. Enquanto a gente aguarda a conexão, pronto, ele enviou uma solicitação, vou aceitar. Vamos ver se agora eu acredito que vá. Olá. Boa noite. Boa noite. A montanha veio a Maomé, se não vai de um jeito. Satisfação, Gel, recebê-lo. A alegria é toda minha. A nossa leitura de abertura hoje, pessoal, é do livro Empatia, do nosso irmão Jaime Ribeiro, falando amargura. Ao contrário da amargura, amar cura. A amargura é o sintoma causado por uma parte do coração que petrificou. Por causa de uma decepção, a alma pode até congelar. Pode ficar cega e crítica com a felicidade dos outros. A amargura é a mãe da inveja e da ingratidão. Ao menor sinal de amargura na alma ou nas suas lembranças, experimente amar. Amar cura, né? É a receita para todos os males, sempre é o amor, né? Que o nosso Mestre Jesus nos receitou diariamente para a nossa vida. É com muita alegria, mais uma vez, que vamos estar por iniciar os trabalhos, elevando agora para a nossa prece inicial, pedindo a Maria Santíssima, a espiritualidade amiga, ao nosso Mestre Jesus, a nossos irmãos espirituais, benfeitores, a presença nos trabalhos da palestra doutrinária da noite de hoje, que nos ajude, nos intua, nos proteja, e que todos aqueles que estão conosco ao vivo e depois assistindo ao vivo possam receber os bálsamos de amor do trabalho do Mestre Jesus, que possamos servir cada vez mais em seu propósito. Que assim seja. Bem, Gel, mais uma vez, eu acho que é o terceiro ou quarto ano, né? No mês de dezembro estamos juntos. É o terceiro ano. Terceiro ano. Já estamos agendados para 2000. Estamos sempre confiantes. E teremos agora 50 minutos, né, com você desenvolvendo o tema. Como faltar 5 minutos, eu aviso para a gente fazer os avisos da casa e últimas considerações. Tá bom, meu irmão? Positivo. Seja bem-vindo. A minha voz está chegando boa aí? Minha voz está chegando bem? Tá certo. Muito. Muito obrigado. Boa noite, amigos, amigas. Muita paz para todos. É uma alegria estar com vocês outra vez no mês de dezembro. Agora de maneira virtual, mas o coração sempre com a mesma alegria. E para conversarmos hoje sobre a temática são tempos de regeneração, o que muda? E a reflexão da noite de hoje
que nós vamos fazer coletivamente. No dia 3 de outubro de 1804, reencarna na cidade de Lyon, na França, o espírito que se denominou Hippolyte Léon Denis Rivaio. Ficou mais conhecido entre nós com o pseudônimo de Allan Kardec. Ele reencarna para quê? Ele reencarnou com a missão de ser o codificador de uma nova doutrina. Ele reencarna numa família de classe média francesa na época, o pai juiz de direito, com pouco tempo de sua vida, com aproximadamente 10 anos de idade. Ele vai estudar em Verdun, na Suíça. Lá em Verdun, na Suíça, nessa época, tinha o melhor centro educacional da Europa. E esse centro era coordenado por um pastor protestante chamado João Pestalozzi. Então Kardec, já dentro de um planejamento espiritual, foi estudar lá, estudou lá aproximadamente, segundo historiadores, em torno de 10 anos. Uma média de 10 horas diariamente. E ele foi estudar lá por quê? Entre vários motivos, no planejamento espiritual, 2 pontos se destacavam. Porque por ser o melhor centro educacional da época na Europa, ele teria oportunidade de entrar em contato com tudo que existia de mais avançado na área das ciências humanas, que seria vital para ele, mais na frente, atuar na condição de codificador de uma nova doutrina, que ele mesmo chamou de Espiritismo. Um outro ponto muito importante também foi ele entrar em contato com Pestalozzi, que era um grande educador, tanto no aspecto moral como no aspecto didático. E isso também muito ajudaria o Allan Kardec, vou chamá-lo assim de agora em diante, quando na sua missão de codificador. Lá ele se destaca, em alguns momentos, alguns professores, quando não podiam dar aula, convidavam para dar aula, ele ainda sendo aluno, principalmente em pedagogia e matemática, retorna para a França, tempos depois vai morar em Paris. Quando chega o ano de 1854, ele já vivendo normalmente como professor, pesquisador, etc., ele então tem uma conversa coloquial com um amigo dele de nome Fortier. Eles eram amigos por vários fatores, mas tanto Fortier quanto Kardec se interessavam pelo estudo do chamado magnetismo animal, que chegou ao mundo no século anterior a Kardec, através de Franz Anton Mesmer. Foi Fortier que primeiro falou coloquialmente, com mais detalhes, sobre as reuniões das mesas girantes e dançantes que aconteciam naquela época. As pessoas se reuniam em vários países da Europa, lá na França, em vários bairros, etc. E botavam levemente a mão na mesa, tocavam levemente, e as mesas começavam a se movimentar, etc. E tal. Allan Kardec, muito lúcido, muito coerente, achou que aquilo era muito mais uma brincadeira ou fraude, mas jamais passou pela cabeça dele a possibilidade de inteligências extracorpóreas estarem dirigindo ou interferindo no movimento das mesas. Mas esse fenômeno foi cada vez mais crescendo. Como Allan Kardec nunca foi um fanático nem da negação nem da afirmação, ele aceitou ir, no mês de maio de 1855, lá mesmo em Paris, na França, na casa da senhora Prane Maison, para assistir o tal fenômeno, os tais fenômenos, das mesas que se locomoviam e se mexiam sem que praticamente ninguém as tocasse. Ele foi. E lá chegando, ele foi mais de uma vez, depois foi na casa da senhora Boudin também, ele relata, escritos a posteriori, de que os fenômenos aconteceram diante de seus olhos, em tais condições, que ele tinha certeza que não poderia ser fraude. Poderia ser qualquer outra coisa, mas não fraude. Abrindo essa possibilidade de não ser fraude, ele também fez um outro raciocínio. E qual foi? Ele pensou mais ou menos assim: se forem os espíritos, ou a chamada volta dos mortos, entre aspas, eu vou ter uma enorme oportunidade de encontrar as respostas para as grandes perguntas que eu sempre tive na vida. Porque se são os espíritos, eles vão ter muito mais condições, pelo menos numa primeira análise, já estando do outro lado, de me responder perguntas profundas no campo da filosofia, da ciência e da religião, que passam de séculos em séculos na história da civilização. Ele, então, reuniu um pouco mais de 10 médios no início e começou a fazer alguns médios que nem se conheciam e uns que nem estavam próximos fisicamente falando.
E ele começou a fazer várias perguntas, e essas várias perguntas para vários médios, perguntas iguais. A chamada universalidade das informações, para saber se a resposta tinha coincidência. Porque se forem leis universais, tem que ter similaridade na resposta. E também outro ponto que ele teve cuidado foi na racionalidade. Quando chegava uma resposta que agredia o seu bom senso na época, ele deixava na beira da estrada para que, no futuro, a humanidade mais amadurecida pudesse melhor analisar aquela questão. E assim ele foi trabalhando com essa metodologia, e no dia 18 de abril de 1857, ele publica o Livro dos Espíritos, em sua primeira edição, com 501 perguntas, 501 respostas. Na segunda edição, aproximadamente 3 anos depois, é quando nós já temos o quantitativo de perguntas que temos hoje, de 1.019 perguntas e 1.019 respostas. E o que é que o Livro dos Espíritos trouxe para a humanidade? O Livro dos Espíritos trouxe os princípios básicos da doutrina espírita. E o que são princípios básicos da doutrina espírita? São aqueles princípios que sustentam a doutrina espírita. Sem eles, a doutrina espírita não teria sustentação. Fazendo uma correlação, eu costumo comparar os princípios básicos da doutrina espírita com um prédio. O que é que sustenta um prédio? Quais seriam os princípios básicos de sustentação de um prédio? A fundação, os pilares, as vigas e as lajes. Sem isso, o prédio cai. O que é que sustenta a doutrina espírita? Quais são os princípios básicos da doutrina espírita? Em termos amplos, podemos dizer a existência de Deus, a imortalidade da alma, a comunicabilidade dos espíritos, a reencarnação, a evolução, a pluralidade dos mundos habitados, a lei de causa e efeito, o livre-arbítrio e a ética da fraternidade. Esses pontos que eu acabei de citar são os princípios básicos da doutrina espírita. Sustentam isto que nós chamamos de espiritismo. Entre esses princípios que eu acabei de citar, tem um que eu vou puxar para destacar na noite de hoje, dentro da temática de hoje, que é evolução. A doutrina espírita ela é evolucionista. Ela não é salvacionista, e muito menos reducionista ou exclusivista. O que é que eu quero dizer com isso? A leitura da doutrina espírita sobre a realidade do espírito e a criação, a lei universal, é que nós fomos criados simples e ignorantes. O nosso espírito não é criado no útero materno. No útero materno é formação material, o feto material. Mas o nosso espírito preexiste a isso. E nós fomos criados numa condição que nós nem temos condição de saber, mas apenas sabemos, nas informações que os espíritos passaram, que é um patamar de simples ignorância. E a partir deste momento, começa todo um processo evolutivo. Todo um processo evolutivo em direção a quê? Na realidade, o que nós entendemos hoje que a doutrina espírita nos passa, é que nós fomos criados simples ignorantes, começa um processo evolutivo em direção a um limite, que hoje o máximo que nós podemos enxergar é o que nós chamamos de limite de espírito puro. Essa pureza espiritual, que só quando um dia chegarmos lá, vamos ter uma ideia maior sobre os novos horizontes em termos evolutivos. Mas hoje, quando nós olhamos para o lado esquerdo, estamos vendo a criação, simples ignorante. E olhando para o lado direito, tomando como referência, vamos ver lá na frente a condição de espírito puro que nós temos como meta nesse momento, na nossa estrada evolutiva. Dentro dessa caminhada enorme, que a gente nem tem ideia de tempo, Deus, nas suas leis maiores, utiliza o instrumento da reencarnação, como também utiliza várias moradas que nós possamos nelas habitar. Já dizia Jesus, na casa do meu pai tem várias moradas. Que moradas seriam essas? Atualmente, nós estamos morando numa morada, podemos dizer assim, chamada planeta Terra. Mas nós estamos tão habituados no dia a dia, acorda e faz isso, e daqui a pouco está outra coisa, vai dormir, que a gente se absorve tanto pelo nosso dia a dia aqui na Terra, que muitas vezes esquecemos de analisar onde é que nós estamos. Pois bem, para ter ideia onde nós estamos, a ciência humana, que é limitada, porque nós sabemos que o universo é infinito, mas eu vou ter a ciência humana,
Hoje a astronomia na ciência humana já admite a existência de pelo menos 2 trilhões de galáxias. 2, não é nem mi, nem bi, trilhões de galáxias. Cada galáxia dessa que eu acabei de falar, que são 2 trilhões, segundo a ciência humana, cada uma, só uma, teria aproximadamente 300 bilhões de estrelas. Para facilitar o entendimento, para os nossos neurônios não queimar e dar um curto-circuito, eu diria o seguinte: segundo a ciência humana, existem mais estrelas no céu do que grãos de areia na Terra. Imagine você. Você vai ali na rua, pega uma pá, imagina a quantidade de areia que você coloca ali, a quantidade de grãos de areia naquela pá. Pois bem, segundo a ciência humana já admite que existe no chamado céu do universo mais estrelas do que grãos de areia. E é bom frisar que uma estrela é, às vezes, milhões de vezes maior do que o tamanho do planeta Terra. Então nós estamos imersos num universo que nós não temos a mínima ideia da sua extensão, porque a gente não entende o que é infinito. Então são bilhões, trilhões de moradas, fisicamente falando, palpável, uma parte do telescópio, fora as outras dimensões, né, que nós nem enxergamos em termos de percepção humana. Então, nesse universo de moradas, tudo evolui, porque a lei da evolução é uma lei universal. E nós, enquanto humanidade na Terra, estamos evoluindo. E nesse momento estamos na escola, na salinha de aula, chamada Terra. No entanto, a Terra também evolui. O planeta Terra também evolui, tudo evolui, nada para. E assim como numa escola, se eu estou lá na primeira série, na segunda série, se eu estudar direitinho e passar de ano, eu vou com a minha turma toda para a quarta série. Se lá na quarta série todo mundo estudar direitinho e passar de ano, vai para a quinta série. Mas se eu não quiser estudar, não quiser fazer, e eu fico. Por que é que eu teria que ficar comigo? Também, se eu não quiser fazer nada, a Terra, a escola pode estar aprimorando, crescendo, pintando e fazendo mais exigências para lá continuar. Se eu não acompanhar esse processo, eu não serei abandonado, porque Deus é Pai, não abandona ninguém. Mas eu irei primeiro conviver com outro grupo, já que eu não quis acompanhar o grupo que eu estava antes, na segunda ou na terceira série, e também eu corro o risco de não ficar nem mais naquela escola, porque aquela escola foi se aprimorando, começou a exigir certos tipos de comportamentos que eu não me adaptei, então eu irei para um outro local, uma outra escola, que não seja mais aquela e que talvez seja mais dura e mais exigente para que eu me adapte melhor ou corrija melhor os meus aspectos comportamentais. E é isso que está acontecendo hoje no planeta Terra, a chamada transição planetária. Essa Terra aqui que nós amamos, segundo a ciência humana, e segundo também informações espirituais, entre elas do Espírito Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, através do médium Chico Xavier, todos dois coincidem nessa informação, a ciência e o Espírito, de que a Terra foi formada, geologicamente falando, aproximadamente 4,5 bilhões de anos atrás. Provavelmente uma camada vindo do Sol, alguma coisa, foi condensando e começou a formação da Terra. Nesse momento da formação da Terra, 4,5 bilhões de anos atrás, segundo o Espírito Emmanuel, nesse livro, A Caminho da Luz, através de Chico Xavier, ele já disse que nesse momento Jesus já era o responsável pela evolução da Terra. Já estava em condição de espírito puro. Imagina a distância evolutiva desse espírito que nós chamamos e conhecemos como Jesus. A Terra foi evoluindo, foi se condensando. No início era só aspecto mineral, depois começaram a aparecer os aspectos vegetais, o protoplasma, a ameba, etc. e tal. Os répteis foram aparecendo e, segundo a ciência, o ser humano, a espécie humana, já está na Terra há pelo menos 1 milhão de anos. Então, aquela história da Adão e Eva, 6 mil anos atrás, tudo é uma outra interpretação não científica. Bom, se nós estamos na Terra transitando por tudo isto, chegou o momento, segundo os espíritos, da chamada transição planetária, ou seja, a Terra vai mudar de patamar. Assim como tem uma turma da segunda série vai para a terceira série, a Terra hoje ainda está na faixa de um planeta, de uma moradia, de provas e expiações. Mas chegou o momento, chegou a hora, dela dar um pulo no seu aspecto evolutivo e entrar no que se chama de um planeta de regeneração, que não é um paraíso,
que não é condição de espírito puro, mas já é um passo a mais em relação ao atual. Nesse plano de regeneração, provavelmente não teremos ainda espíritos imperfeitos, com seus defeitos, com suas lutas, mas não teremos mais nela situações de barbárie, pontos extremamente agressivos, que fogem e vai abaixo do nível mínimo da aceitabilidade de um relacionamento humano. Esses espíritos que estão gravitando nessa faixa mais rude não acompanharão a Terra, assim como uma criança que é reprovado não acompanha a sua turma naquele curso. Então, uns irão continuar na Terra, poucos irão para regiões mais superiores ainda, que aí é uma outra história. Uma parte continuará na Terra, porque está estudando, se esforçando, não é perfeito, mas é movido pelo bem, quer acertar. Às vezes a pessoa quer acertar, mas erra. Mas no íntimo quer acertar. E para Deus vale muito a intenção. E é diferente daquele que não quer acertar, que sabe que está errado e se contente de estar errado. É feliz, se alimenta daquilo. São concepções e percepções completamente diferentes. Então a Terra está passando por isso. É no estado de Deus de um ano para outro? Não. São alguns anos, algumas décadas. Segundo o Espírito Emmanuel, isso começou de maneira mais efetiva a partir do ano de 1950. E há quem diga, isso varia muito as informações, que vai se transcorrer até mais ou menos 2050. Dizem, eu não estou afirmando isso. Mas já estamos vivendo a chamada transição planetária. Diante disso, como tem no tema, o que muda? O que é que nós devemos fazer em relação a isso? Na pergunta, e essa transição planetária, só para abrir um parênteses, já aconteceu com outros locais em relação à Terra. Nesse livro A Caminho da Luz, tem um capítulo chamado, que o Espírito Emmanuel fala sobre Capela. Capela é uma estrela que fica na constelação do Cocheiro. Fica a mais ou menos 42 anos-luz da Terra. Para ter ideia, não quero fazer nada palestra técnica, a velocidade da luz a luz anda 300 mil quilômetros por segundo. 300 mil quilômetros por segundo. Nessa velocidade, levaria 42 anos para chegar em Capela. Veja a distância. Vai ter uma ideia melhor, é o seguinte. A gente fala assim, Bruno, vamos para a Capela? Vamos. Então vamos para o aeroporto de Guararapes, ok? Ok. Vamos pegar o avião, se fosse possível isso. Ok. A gente andou no avião, decola. Sabe quanto tempo o avião ia ficar viajando, eu e o Bruno no avião, para pousar em Capela? Aproximadamente 50 milhões de anos. Para ter ideia da distância da chamada Capela. Pois bem, segundo Emmanuel e outros espíritos, espíritos que viviam lá, que não acompanharam a evolução de Capela e do grupo que lá estava, perderam de ano, foram reprovados. E aconteceu o que com eles? Aconteceu o que? Vieram para a Terra. E reencarnaram na Terra, um planeta bem mais atrasado que a Capela, em épocas passadas, na época do Egito, da cultura indiana, etc. Então toda aquela história das pirâmides, todo aquele período, tiveram pessoas, espíritos que vieram de Capela, como uma punição, podemos chamar assim, mas sempre no processo de reeducação, reencarnaram na Terra, e daí, segundo Emmanuel, veio a ideia na humanidade da chamada metapsicose. O que é isso? A possibilidade do espírito humano reencarnar no animal. Por quê? Porque eles reencarnados aqui na Terra tinham a sensação, em função do atraso da Terra, em relação a onde eles estavam em Capela, de que eles tinham reencarnado no corpo do animal. E essa ideia começou a crescer filosoficamente na civilização humana. Veja a correlação das coisas. Mas não houve nada disso. Não existe reencarnação de espírito humano num cachorro, ou não existe regresso. Mas eles tinham a sensação. Então, o que aconteceu com Capela há tempos atrás, está acontecendo com a Terra agora, que é a transição planetária. Nem todos continuarão na Terra. Jesus já falava, até serão dos mansos e os santos pacíficos. Os que não continuarão na Terra por falta de mérito, irão para um outro planeta, para um outro local, com certeza de maior dureza, de maior dificuldade, mas lá eles ajudarão a crescer, como os que vieram de Capela ajudaram a Terra, no campo da intelectualidade, etc. Mas será um local inferior em termos de qualidade de vida em todos os sentidos do que se tem hoje no planeta Terra. E a Terra será um local melhor do que é hoje, porque entrará no estágio chamado de planeta de regeneração. E o que é que muda, então? Muda o nosso comportamento, a nossa reflexão. Gel quer ir para onde? Quer continuar na Terra, já que não consegue ir para espíritos, áreas mais superiores, ou quer ser reprovado na Terra? Eu
estou me esforçando, espero passar de ano, para pelo menos continuar na Terra. Já que eu sei que sair da Terra em condições superiores é muito difícil. Como disse o próprio Emmanuel. Não é impossível, mas é muito difícil. Todos nós temos condições de continuar na Terra, nesse estado de regeneração. É só questão de decisão individual. Não é um concurso. Espero não ficar rouco, viu? Que eu estava com probleminha de resfriado. Não é um concurso que tem 100 candidatos e 10 vagas. Não é. Tem vaga para todo mundo. Tem cadeira para todo mundo. Só depende da coragem do primeiro passo. Como diz a mensagem muito bela do Espírito Joana de Ângeles, através do médium Divaldo Franco, de ter a coragem do primeiro passo. Nós procurarmos ser um espírita, no caso que nós somos espíritos, ou um homem de bem, uma pessoa de bem, um espírita verdadeiro. O que é ser espírita, já que estamos no ambiente espírita? Ser espírita é admitir os princípios básicos do espiritismo, que eu citei no início da exposição. Se eu admito aqueles princípios, essência de Deus, reencarnação, evolução, etc., eu sou espírita. Agora, o que é ser verdadeiro espírita? Que está na codificação. Verdadeiro espírita é aquele que admite os princípios básicos, por isso é espírita, mas, ao mesmo tempo, se esforça diariamente, consistentemente, continuamente, para amanhã ser moralmente melhor do que ele mesmo no dia de hoje. Esse crescimento moral é que define o verdadeiro espírito. Segundo o espírito André Luiz, através de Chico Xavier, ele tem uma mensagem que diz o seguinte, que em 3 anos, é um tempo suficiente para qualquer pessoa perceber sua evolução moral. Se você passar 3 anos de sua vida e não notar que houve alguma evolução moral, tem alguma coisa errada com você. Porque 3 anos, para uma pessoa esforçada, já nota melhorias morais. O espírito Bezerra de Menezes, através de Chico Xavier também, disse uma vez que ele não espera de nós a santificação da noite para o dia. Porque santificação não é da noite para o dia. Uma criança na 3ª série, se tirar 10 em todas as provas, quando chegar no final do ano, vai ser aplaudida. Mas não vai sair médico, nem engenheiro, nem carpinteiro. Por quê? Porque tem mais coisa para aprender. É a santificação. No entanto, o que eles esperam de nós, e nós temos condições de oferecer, e a obrigação moral de fazer, é o esforço sincero para amanhã ser moralmente melhor do que hoje em relação a nós mesmos. Isso nós podemos e devemos fazer. E isto é decisivo nessa fase agora da transição planetária. É você estar movido pelo bem, querer fazer o bem, querer superar, romper os grilhões negativos da nossa personalidade, e esse esforço contínuo, um dia a gente vence. Mas a sinceridade desse esforço é decisivo, porque é aí que mostra a verdadeira intenção de cada espírito. Diante disto, relembremos a pergunta 621 do Livro dos Espíritos. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. 625, 4 perguntas depois. Kardec pergunta aos espíritos mais ou menos assim, segundo a tradução de Herculano Pires. Quem Deus legou para a humanidade para servir de exemplo? Resposta, vede Jesus. Vê o que em Jesus? Na ótica espírita, o que é Jesus? Na realidade, a ética espírita é a ética do Cristo. Mas qual é a ética do Cristo? Se nós formos ler Platão, Aristóteles, filósofos gregos, tem vários tipos de éticas. Tem livros mais falando sobre isso. Então, qual é a ética espírita? É a ética do Cristo. E qual é a ética do Cristo? Se nós pegarmos 4 evangelhos, eu faço isso às vezes com brincadeira, às vezes eu falo isso, acho que alguém já escutou, os 4 evangelhos, e colocava num liquidificador, e liga, tom, para sair um suco. Que suco é esse que sai? Na realidade é um suco, em princípio, com 2 cores. Uma cor é amar a Deus sobre todas as coisas, e a outra cor é amar o próximo a si mesmo. Mas o que é amar a Deus sobre todas as coisas no dia de hoje? Se eu falar assim, Bruno, vamos, eu, você e todo mundo aí do Centro Espírita Lar de Maria, quando terminar essa palestra, vamos nos reunir no centro de Recife, por exemplo, para amar a Deus. Aí vai todo mundo para lá, vamos amar a Deus, agora vamos. O que é amar a Deus? Na prática, na Terra hoje, amar a Deus é amar ao próximo. Então, na essência,
A mensagem de Jesus, na essência, o carro-chefe é amar ao próximo. Fazer ao próximo, gostaria que o próximo fizesse com você. Amados uns aos outros, assim como eu vos amei, disse Jesus. Esse é o nosso grande desafio. Esse é o desafio do homem e da mulher de bem. Esse é o nosso grande foco. A doutrina espírita nos fala de reencarnação, de imortalidade da alma, comunicabilidade dos espíritos. É um vasto campo de conhecimento. Mas lá no fundo, eu tenho que pegar todo esse conhecimento e aplicar no crescimento moral. Senão eu estarei fracassando. Não adianta eu ser um expert em mediunidade, estudar o livro dos médiuns do início ao fim, de frente para trás, de trás para frente, parapsicologia, metapsíquica, psicobiofísica, tudo, dar verdadeiras aulas, mas não fazer nenhum esforçozinho no campo moral. Continuar no mesmo orgulho que eu entrei no meu corpo nessa encarnação, a mesma vaidade, o mesmo egoísmo, a mesma arrogância, eu vou chegar fracassado. Então, que esse conhecimento eu faça bom uso para o bem, tanto no crescimento individual, como no bem coletivo. Esta é a essência. Este é o foco principal que todos devemos ter nessa encarnação, nesse momento de transição planetária e diante desse ano que se aproxima, 2021. Diante dessa reflexão, eu lembro a pergunta 922 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta com as minhas palavras, mas na essência ele quer saber o que é ser feliz na Terra. O que é uma pessoa de bem na Terra, o que é que ela pode almejar? As palavras são minhas, mas as palavras são outras, mas a essência é essa. E os Espíritos respondem algo muito interessante. Eles dizem, é juntar três coisas. Uma é, no aspecto material, viver com o necessário. No aspecto moral, consciência tranquila e fé no futuro. Se nós juntarmos isso, nós estamos com a trilha certa no que se refere à nossa caminhada. Por quê? No aspecto material, viver com o necessário. Porque quando nós estamos vivendo com o supérfluo, nós ficamos escravos do supérfluo. E ninguém é feliz sendo escravo de alguma coisa. No aspecto moral, consciência tranquila. Por quê? Porque ninguém consegue ser feliz sem paz interior. E ninguém tem paz interior se não tiver consciência tranquila. E a fé no futuro aqui significa o quê? Fé em Deus, de que a vida continua. Porque mesmo que eu viva com o necessário materialmente falando, mesmo que eu tenha a consciência tranquila, mas se eu achar que a morte acaba tudo, eu não tenho perspectiva de futuro. E ninguém consegue ser feliz sem perspectiva de futuro. Veja que a resposta que os Espíritos colocaram nesses três pontos. No aspecto material, se esforce, faça aprimorando, faça educando, para cada vez mais viver com o necessário, sem supérfluo. No aspecto moral, se esforce, consciência tranquila, se errou, se esforce para corrigir através do bem imediatamente. E fé em Deus, que a vida continua. Que nós somos infinitos, fomos criados em certo momento, mas jamais iremos morrer, jamais iremos desaparecer. Esse é o futuro de todos nós da humanidade. Então este é o nosso grande desafio. E para realizarmos isto, temos também que fazer algo vital, segundo o Espírito de Joana de Ângeles, através do médium Valdo Franco, que é o conhece a ti mesmo. Ninguém consegue evoluir sem saber onde está. Se eu não pegar um de vocês, colocar no meio do mar e falar, vai embora, você vai para onde? Você não sabe onde está? Tem referência nenhuma. O conhece a ti mesmo, que foi muito propagado por Sócrates, mas segundo historiadores foi visto no templo por Tales de Mileto, em Delfos, conhece mesmo é mergulho interior. É eu fazer aquele mergulho, eu comigo mesmo. E perguntar para mim mesmo, Gel, onde é que está você neste momento? Onde é que está, neste momento, o nível do seu orgulho? O nível da sua vaidade? Gel, você é uma pessoa simples? Como é que está na sua simplicidade? Ou você, Gel, ilude todo mundo, mas menos a você mesmo, quanto à vaidade, quanto ao orgulho, quanto ao egoísmo? Gel, você é uma pessoa fraterna? Como é que foi o seu dia hoje? Hoje pela manhã, qual foi o ato que você fez de fraternidade? Você fez alguma coisa hoje de manhã, Gel, que lhe deixou, que você acha que agrediu? O que é que você fez hoje que você não gostaria que fizesse com você? Isso é o mergulho interior. É conhece a ti mesmo. E eu sabendo onde estou. Ah, peraí. Eu estou com esse tumorzinho aqui do orgulho, está grande. O que é que eu tenho que fazer para combater esse orgulho? Ah, peraí, tem um tumorzinho aqui da vaidade que está me incomodando. Eu enxerguei agora do meu mergulho interior. O que é que eu tenho para fazer para ir tirando dessa vaidade?
e viver a humildade em essência. O Espírito Emmanuel diz o seguinte, que a humildade é a última das virtudes. Veja que frase bonita. Porque não é fácil. Às vezes a pessoa se projeta como humilde, mas no fundo, aquela projeção é movida por uma vaidade. É uma pseudo-humildade. Um amigo meu me dizia o seguinte, que a pessoa verdadeiramente humilde nunca sabe que é humilde. Porque aquela pessoa que acha que é humilde, ou pensa que é humilde, já mostra que não é. Só o fato de pensar que é, já mostra uma vaidade. Então a virtude não é escorregadia. Só vê essa virtude de você e os outros. Você não enxerga, você sempre vai achar que tem algo de vaidade dentro de você. Então, este é o nosso grande desafio. E é um desafio que qualquer um pode fazer. O Espírito de Joana de Anjos falava numa mensagem também muito interessante, que ela diz o seguinte, qualquer pessoa pode fazer o bem. Qualquer. Ela disse, se uma pessoa não escuta, pode fazer o bem. Se também não enxerga, pode fazer o bem. Se também não fala, pode fazer o bem. Se não tem movimentos, pode fazer o bem. Por quê? Só com a sua fé e esperança já é um bem. Então ninguém vai ter esse álibi de chegar um dia no mundo espiritual e falar, eu não fiz o bem porque eu não tive tempo, estava uma vida num sufoco. Não existe esse álibi. Você pode fazer o bem numa prece, numa oração, numa vibração, não pensar negativamente em ninguém, vibrar que a pessoa saia bem em certo aspecto da vida. Só no campo mental você já faz o bem. E quando tiver condições de fazer em vários outros campos, mais ainda pode fazer o bem. Então ninguém tem essa desculpa. A não ser uma ou outra hiper exceção. Por exemplo, uma pessoa que nasceu débil mental. Então está provisoriamente ali, sem lucidez do que é o bem e do que é o mal. Mas fora isto, ninguém. Todo mundo pode fazer. Se todo mundo pode fazer, e este é o caminho, o que é que nos resta? Fazer. Ter o primeiro passo. Como diz os espíritos da codificação, fazer o bem no limite de suas forças. Não é fácil. No limite das forças, mas essa é a meta. Não quer dizer que vai conseguir de hoje para amanhã. Mas tem isso como meta. E vai avançando, todo dia um pouquinho mais, todo dia avançando, mas sempre com a bandeira do bem. Emmanuel, o Espírito, diz o seguinte, você tem todo o direito do seu livre-arbítrio, de amanhã, por exemplo, querer ir para a praia ou não, vamos supor. Querer ver um filme ou não. De querer comer uma macarronada ou não. É o livre-arbítrio seu. Agora, nunca, diz ele na mensagem, deixe de fazer o bem. Porque o bem é o único caminho que reajusta a nossa consciência com os equívocos do passado e nos liberta para voos maiores em relação à plenitude do Espírito. É o bem. Então esse é o nosso grande desafio. Estamos vivendo a transição planetária? Estamos. A Terra está passando por um processo evolutivo como passou Capela? Está. Todos continuarão morando na Terra? Não. Quem continuará morando na Terra? Aqueles que se esforçam sinceramente para ser uma pessoa melhor moralmente a cada dia que passa. E os que não se esforçam irão para outro local. Esse outro local é melhor do que a Terra? Não, é pior. Como a Terra era muito pior para quem vivia em Capela. É a lógica da vida. É a lei da justiça. É o processo evolutivo. Agora, eu vou escolher onde eu irei pelos meus atos, pelo meu livre-arbítrio. Esse é o grande desafio. Então, fazer o bem. Hoje o planeta Terra tem aproximadamente, está chegando a 8 bilhões de habitantes. É muita gente. 8 bilhões de habitantes, pessoal, é quase 40 vezes a população brasileira. Muita gente. Pois bem, desses 8 bilhões de habitantes, aproximadamente 3 bilhões não têm acesso à energia elétrica. Aproximadamente 2 bilhões não têm acesso à vaso sanitário. E aproximadamente 1 bilhão de pessoas, toda noite, vai dormir com fome crônica, sendo a maioria formada por idosos ou crianças. Mas essa mesma humanidade que nós fazemos parte, que ainda tem esse quadro doloroso social, é a mesma humanidade que está gastando aproximadamente 5 trilhões por ano. Segundo a Organização das Nações Unidas, se a humanidade pegasse apenas 20%, um quinto, do que gasta em armas de guerra por ano, e aplicasse corretamente, em aproximadamente 8 anos, tinha condições de acabar com a miséria material. Então a pergunta é, a culpa é de Deus ou do nosso egoísmo?
da nossa sensibilidade. Um momento de reflexão. Lá no Lar Paulo de Tarso, que é um lar, para quem não conhece, do IPSEB, que o Bruno citou, que moram conosco crianças em risco social de alta complexidade, moram por um período que varia casa a casa, a depender da situação de cada um. Lá no Lar Paulo de Tarso, as crianças têm cada quadro que eu fico assim, eu paro e às vezes eu choro, fico emocionado. E fico perguntando, meu Deus, como é que nós, seres humanos, no Brasil, 94% se diz cristão, ou seja, de cada 100 pessoas, 94 tem Jesus como referência moral, como é que eu posso admitir que uma sociedade que 94% se diz cristã, que tem Jesus como referência moral, que ensinou a amar a Deus e amar o próximo, ainda permita ter certos quadros extremamente amorosos. Casos que eu já citei em outras palestras, criança com 5 anos e meio, menina de 5 anos e meio, que vem morar conosco, porque está sendo abusada sexualmente pelo pai, pelo padrasto e 2 irmãos, todos os irmãos com mais de 20 anos de idade. Como é que a gente pode imaginar um negócio desse em pleno século XXI? Numa sociedade que se diz cristã. Tem algo errado. Ou algo errado ninguém faz. Algo errado é a indiferença, porque não está sendo com o nosso filho, o nosso neto, ele vai passando, e as coisas vão acontecendo. Situações dolorosíssimas. Uma outra criança uma vez chegou lá para morar conosco, que estava no shopping Boa Vista, ali no centro da cidade. Ele e o amiguinho correndo ali. Se de vez em quando eu conto em outras palestras, alguém já deve ter escutado isso. Mas como é que é um ambiente novo, estou trazendo essa reflexão. Ele correndo com o amiguinho, o vigilante viu, foi atrás dele, percebeu que eles estavam sozinhos. Ele tinha 5 anos de idade na época. O amigo conseguiu ir para a rua, mas ele não. O vigilante segurou, viu que ele estava sozinho, descalço e tal, fez contato com a polícia fez com o conselho tutelar. O conselho tutelar esteve lá, pegou essa criança e levou para morar no Paulo de Tarso. Essa criança passou 1 ano morando com a gente. 1 ano morando com a gente. Aliás, passou 1 ano, mas em 1 mês, praticamente 1 mês, ninguém procurou por ele. Ninguém. Ficou morando a gente 1 mês, ninguém. Nenhum parente, nada. Então, nós pedimos autorização para o juizado para ir até uma reportagem lá para Paulo de Tarso, tinha um canal de televisão aqui de Recife. E era uma reportagem sobre outro assunto. Mas aí nós pedimos autorização para, se o juizado permitia, que o rosto dele aparecesse, porque não é permitido as crianças conosco, o rosto frontalmente apareça. E o juizado permitiu, para ver se alguém que visse a reportagem reconhecesse aquele menino. Foi feita a reportagem, foi colocado o rostinho dele lá, e logo depois da reportagem, tinha um número de telefone e começou a ligação. E descobrimos que ele morava em certo local muito carente aqui em Recife. Então foi uma equipe nossa ver nesse local se tinha uma tia, uma mãe, enfim, a história desse menino. Chegou lá, ele morava numa casebre, uma miséria completa, mas estava fechado, a porta estava entreaberta, mas sem ninguém. Foi no vizinho perguntar a situação, aí falou, não, esse menino tal. Resultado, ele vivia com a mãe usava de drogas, usava muitas drogas, ele vivia pelo meio da rua. E não tinha mais ninguém, nenhum parente. Então a equipe com o menino observou a casa que ele morava, aí viu um barulhinho lá dentro, bateu na porta, ninguém abriu a porta, abriu um pouquinho a porta, para ver se era alguém, para algum contato, encontrou uma pessoa lá dentro. Quem encontrou? A irmã dele, de 3 anos de idade, sentado lá no piso de água, areia, terra e lama, chorando, com fome, porque a mãe, coitada, drogada pelo meio da rua, a menina daquele jeito e o menino lá com a gente. Então, se a intenção nossa foi levar o menino para ver se encontrava o parente e tentar um retorno via juizado, foi ao contrário. Nós pegamos a menina de 3 anos e foi morar com a gente. Então foi morar o menino e a menina, morou por um período conosco, diante da situação. Eu vou jogar pedra na mãe? Não, não vou jogar pedra. Quem sou eu aqui para julgar? Eu costumo falar que nós devemos ajudar e não julgar. A mãe, coitada, já era escrava do crack. Imagina a dor dessa mãe. Uma outra situação, uma vez, Bruno e amigos, lá no Lar Paulo de Tarso, chegou um menino. Então o menino chegou. No outro dia, foi para na rua, um menino pequeno, 3 anos de idade. No outro dia, 2 dias depois, chegou a mãe. A mãe usuária de crack também. Não era nem para ela ir assim, falaram para ela, porque geralmente quando vai para lá, é via juizada a conversa. Então ela chegou lá para ver o filho, aquela história, nessa brincadeira ela pegou a criança e foi correndo. Sequestrou o próprio filho.
desesperada com a arrependimento da rua. As pessoas tentaram ainda segurá-la, mas não deu. Aí a gente fez todos os trâmites legais, né? Tem todo o procedimento para fazer e tal. Porque foi a mãe sequestrando o filho. Mas eu estava analisando, olha a dor, o filho nessa situação. E a mãe, já escrava do crack, nesse desespero, miserável materialmente falando, indo lá no Lapotaça, agarrando o menino e saindo correndo. Eu vou jogar pedra nessa mãe? Não. Porque tem um lado bonito que eu vejo nessa mãe, que é o amor. Ela, o sentimento maternal, ela tem pelo filho. Só que é uma pessoa doente, que precisa de ajuda, escravizada no crack, nas drogas, etc. Então vejam quantas chagas, quantas dores nós temos na nossa humanidade. Quantos desafios nós temos a fazer. Quantas coisas precisamos realizar. E para a nossa reflexão final aqui, falta mais ou menos 10 minutos pela minha análise, eu queria trazer um caso aqui de superação, de força. Na década de 80, Bruno e amigos, eu morei em Salvador, por questão profissional. Morei 8 anos lá. E lá em Salvador, quando eu cheguei, fui me enturmando lá com o movimento espírita, etc. e tal. E a partir de certo momento nós ficamos coordenando, durante o período, uma atividade que era a visita mensal ao colônia de Rancenianos, antigo leprosário, lá de Salvador. Aqui ali na Miroeira, lá era no bairro, num local chamado Águas Claras. Então a gente organizava ônibus e equipe, enfim, uma equipe toda e tal, que era o pessoal lá do Caminho da Redenção. O Caminho da Redenção é o centro que a mansão do caminho é vinculado. Então, na época, na década de 80, o Caminho da Redenção ficava na cidade, lá em Salvador, num bairro chamado Calçada, e a mansão, a obra fundada por Divaldo, Nilson, etc., lá na mansão do caminho de hoje. Depois se fundiram, mas na época era assim. Bom, então nós organizamos tal e fomos para essa visita. Nessa visita, na primeira vez que eu fui, eu cheguei, tinha lá, quem já foi aqui na Miureira sabe como é, aquelas enfermarias, etc. E começou a visita, todo mundo ia conversando com todo mundo. E eu fui conversando. Quando foi chegando no final da visita, era já no finalzinho da tarde, ainda tinha mais um pavilhão que eu estava caminhando, o último. Nesse pavilhão que eu estava caminhando, uma enfermaria, eu fui caminhando e eu escutei lá no final, no último quarto, uma voz, alguém cantando uma música no violão. Na medida que eu me aproximando, eu percebi que a letra da música era do Evangelho segundo o Espiritismo. E me deu a curiosidade, que essa pessoa está cantando, colocou melodia nas letras, em trechos da mensagem, do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, eu fui andando. Quando chegou, eu deixei ele para ser o último quarto a ser visitado. Que já estava na hora quase de fechar lá o horário. E eu entrei então no quarto dele. Então encontrei uma pessoa chamada Delmiro. Já tinha uma idade na época mais avançada. E ele já estava morando ali há 40 anos. E ele tinha já as mãos, os dedos já bem carcomidos, assim, pela própria doença. Os pés também. E ele estava com uma visão bem debilitada. Mas mesmo com o dedo todo, né, com as deformações que a doença gerou, ele pegava uma paletinha assim, Bruno, pegava o violão dele com a dificuldade, começava a tocar o violão, e tinha um vozeirão, e ficava cantando, e as músicas, como eu disse, com as letras do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu fiquei impressionado com aquilo, ele cantando a música, ele parou de cantar, eu me apresentei, e tal, boa tarde com ele e tal. E perguntei, eu estou vendo, o senhor acho que é espírita, né? Ele disse, não, eu sou espírita. Foi. E ele me contou a história dele. Eu vou sintetizar por causa do tempo. E ele me contou a história dele. Ele disse que quando na época ele soube que estava com a lepra, o mal de Hansen hoje, ele era noivo, estava para casar, todo empolgado na vida, pensando em casamento, trabalho, enfim, estava cheio de sonhos naquela fase da vida dele. Quando então veio a bomba, que ele estava com o mal de Hansen. Hoje está muito melhor, mas imagina naquela época, né? Quando ele soube, isso foi na década de 80, ele já estava lá há 40 anos, então foi na década de 40, por aí, que ele soube disso. Ainda era um preconceito enorme, então as colônias ficavam bem isoladas, não tinha visita, enfim. Então quando ele soube, a pessoa virava um chamado zumbi, era um morto-vivo, ou seja,
Ele imediatamente foi isolado lá em Águas Claras, não recebia visita, Águas Claras isolado no meio do mato. O noivado acabou, tudo, se separou completamente de tudo, familiares, tudo. Então, de uma hora para outra, aquele homem cheio de sonhos, ele viu tudo cair e ele foi se isolar como morto-vivo lá em Águas Claras, da Colômbia. Ele me disse que aquilo para ele foi um baque. Ele se revoltou de tal maneira em relação a todos e a Deus, que ele ficava o dia inteiro, segundo ele, xingando Deus, xingando as pessoas. Não queria que ninguém se aproximasse dele. Quem entrava no quarto dele xingava tal. Ou seja, era aquele limão hiper azedo, né? E fazia questão de ser assim. Ele me disse que fazia questão de ser dessa maneira. Ele não queria sair, estava revoltado, chegou a pensar em suicídio, essas coisas todas. E ele disse, levou um tempo assim. E ninguém também gostava dele, ninguém se aproximava dele. Você ia lá para dar comida e ir embora, porque, né, ninguém vai ficar ali sofrendo ao lado dele. E ele fazia questão disso mesmo. Até que ele me contou que, a partir de certo momento, abriu visitas reduzidas lá na colônia, então foi melhorando a situação. E ele, aquela revolta enorme. Nas visitas, ele disse que os primeiros a visitar foram grupos religiosos. Então, ia um grupinho assim de espírita, de católico, de evangélico, etc. E ele percebeu que todos, sem exceção, espírita, evangélico, católico, aqui, sem exceção, é o ser humano, entraram para visitar, mas na frente do quarto dele, era porta com porta, na frente, tinha um outro doente, que ficava do outro quarto, só que por questão de medicação, da própria doença, nesse doente, ficava um odor terrível, segundo ele, no quarto. Então ele ficava, estou entendendo a história, né? Ele ficava no quarto dele, tinha porta, ficava sempre aberta, e do outro lado do corredor tinha um outro quarto com um doente, que o odor lá dentro do quarto era insuportável. E o que é que ele percebeu? Que as pessoas iam, visitavam, estou vendo aqui o tempo, vou agilizar. Visitavam, mas quando chegava na hora de entrar no quarto do doente, que o odor era horrível, ninguém entrava. Então chegava, o pessoal chegava ali na porta, sentia o cheiro, e de lá mesmo falava, meu irmão, que Deus lhe ampare, que Jesus lhe abençoe, mas não entrava, ia em frente. E ele, já com toda aquela amargura, que você falou no início, né, ele trazendo no peito aquela amargura, e ele pensava com ele mesmo, bando de hipócritas. Como é que pode, em nome de Jesus? Ele começava a destilar todo o ódio, a revolta que ele tinha. Até que um dia, ele disse, chegou um grupo, coincidentemente de espíritas, mas poderia ser de qualquer outra religião, aí é questão de ser um homem do bem. E nesse grupo de espíritos foi visitando, mas ninguém também entrou no quarto. Só o último. A última pessoa que vinha nesse grupo de espíritas foi o único que entrou no quarto do doente à sua frente. Ao entrar, ele tomou um susto. Ele e Delmiro. Ninguém nunca tinha entrado ali. E aquele homem entrou, sentou na cama do doente, ficou do lado, abraçou, conversou, naquele odor terrível, segundo Delmiro. E ele ficou observando. Quando o homem saiu, ele chamou logo o homem. O homem entrou no quarto dele, Delmiro. E ele perguntou, mas como é que o senhor entrou naquele quarto? E o homem falou, oh, eu estou aqui em nome de Jesus, por que é que eu não vou entrar? Eu não conversei com todo mundo, por que é que eu não entraria? E Delmiro, então, assustado com aquilo, viu que o homem tinha um livro debaixo do braço. Perguntou, que livro é esse? E o homem mostrou, era o Evangelho segundo o Espiritismo. E Delmiro perguntou, sou espírita? Ele disse, sou. E o homem deu aquele Evangelho de presente a Delmiro, fez o dedicatório e deu. Delmiro pegou aquilo, disse que leu, devorou. Leu já um outro livro que ele conseguia, que foi o Livro dos Espíritos. Quando foi um mês depois, o homem voltou. Quando voltou, Delmiro disse, olha, eu lhe devolvo aqui o livro. Muito obrigado. Eu li todo esse livro. Li um outro livro, que foi o Livro dos Espíritos. E a partir de hoje eu sou espírita. E vou mudar minha vida radicalmente a partir de hoje. E mudou. Ele disse que abandonou de imediato todo esse sentimento pesado, azedo, amargurado. Pediu um violão, que tocava violão, deram o violão para ele. Começou a botar melodia nas mensagens do Evangelho segundo o Espiritismo. Começou a cantar. E em vez de ser aquele limão super azedo, ele passou a ser um ponto de atração dentro da colônia. Quando liberaram, as igrejas católicas, evangélicas, os centros espíritas, iam buscá-lo lá na colônia, para ele cantar nos eventos religiosos, porque o pessoal adorava ele pela alegria que ele passava. E ele passou a ser um ponto de luz de felicidade. Ou seja, uma pessoa profundamente amargurada, como diz você, Bruno, com essa mudança, através de um exemplo de uma pessoa, que as palavras convencem, um exemplo arrasta, através do exemplo desta pessoa que entrou naquele quarto,
e pela determinação de Delmiro, ele saiu da amargura para uma atitude que é amar cura, que é o grande desafio nosso nesta encarnação. Então, amigos, eu agradeço pela oportunidade, um abraço bem grande a todos vocês. Tenhamos a coragem do primeiro passo, porque tem cadeira para todo mundo pode passar por essa ponte chamada transição planetária, e com fé em Deus e determinação na busca de fazer o bem, todos nos reencontraremos em uma terra de regeneração. Muita paz. Maravilha. Não é? Ou seja, uma grande mensagem para todos nós, à luz da doutrina espírita, dos ensinamentos do Cristo, que não esqueceu e não esquece nenhum de nós, como ele fala nas palavras dele, nenhuma ovelha será esquecida. Né? O exemplo sempre é a melhor opção, como já acabou de falar, a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Não é? Já é tempo de mais exemplo do que palavras. Não é? São 2020 anos que conhecemos o nosso Mestre Jesus, sem falar nas encarnações pretéritas, né? Mas sempre tivemos exemplos que o Jesus enviou, missionários de luz para nos guiar. Que possamos, juntos, trabalhar sem procrastinar, porque trabalhar é o remédio. Nossa próxima palestra doutrinária será com o Getúlio Coutinho, falando Jesus, o verdadeiro Natal na ótica espírita. Então, fica o convite. Hoje foi a nossa penúltima palestra. Próxima sexta será a nossa última palestra do ano. E amanhã, né, temos nosso programa de bate-papo, Live Lar de Maria, com os convidados Getúlio Coutinho e Lindenberg Menezes, né, os trabalhadores do Lar de Maria, falando Jesus, a luz do mundo. Né? Nada melhor, no mês de dezembro, ressaltarmos a importância de Jesus em nossas vidas e como ele está mais próximo do que imaginamos de nós, não é? Que possamos buscar cada vez mais dessa luz. Com o recesso, após essa última palestra na próxima sexta, voltaremos dia 8 de janeiro, com Rodrigo Salles falando a obra A Gênese e sua importância no Espiritismo. Depois teremos ainda Jacob Melo, Rafael Lavarini e Thales da Paraíba. Teremos uma programação intensa. A nossa programação do bate-papo, que é no canal do YouTube do Lar de Maria da TV7, ainda estamos providenciando a agenda do ano que vem. Tá? Estamos confirmando para poder divulgarmos também. Agradeço imensamente mais uma vez a audiência de vocês. Divulgue nossos trabalhos, mais uma vez falando. Não são achismos do Bruno, do Gel, hoje são sim os ensinamentos dessa doutrina maravilhosa, fundamentada para estudar e aberta a todos nós. Entrego novamente a palavra ao Gel para proferir a prece final dos nossos trabalhos da noite de hoje. Oremos. Querido Jesus, muito obrigado, Senhor, por tudo. Obrigado pela doutrina maravilhosa que nos trouxeste há 2000 anos. A doutrina do amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo a si mesmo. Obrigado pela chegada do Consolador prometido. Quando, pela doutrina espírita, Senhor, começou a clarear, iluminar as nossas consciências e consolar os nossos corações. Neste mês que comemoramos seu aniversário, que possamos refletir em profundidade, no mergulho interior do conhece a ti mesmo. Como é que nós estamos? Como é que nós estamos fazendo o nosso dever, o nosso dia a dia, diante de amar a Deus e amar o próximo? Como é que está a nossa vaidade, o nosso orgulho? Como é que está o nosso egoísmo? O que é que nós estamos fazendo, de fato, para reduzir esses defeitos, reduzir esses problemas atávicos do nosso espírito? Que temos a coragem, Senhor, pelo menos aquela fé de mostarda, a fé do tamanho do grão de mostarda, como nos alertaste. E com esta fé, possamos sair cada vez mais otimista, mais determinado, mais animado, Senhor, para construir ou reconstruir, no ano 2021, uma estrada positiva dentro desse momento de transição planetária. Muito obrigado, Jesus, por tudo. E que assim seja. Que assim seja.
Obrigado, Gel, mais uma vez. Leve o nosso carinho, nosso abraço e fica o convite a todos vocês, meus amigos, a conhecer. Bote lá no Google, Lar Paulo de Tarso, no IPCEP. Conheça esse trabalho maravilhoso, tem o site deles, como vocês podem também ajudar. E querendo mais uma vez acessar os nossos trabalhos, né, para conhecer tudo também que o Lar de Maria faz, é o www.nrlardemaria.com.br. Beijo no coração, Gel, saúde sempre e continue sendo um exemplo para todos nós nesse trabalho de amor junto às crianças, viu? Um abração, um beijão para todo mundo, viu? Muita paz. Um abraço, obrigado.